Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que são muito poderosas, sabe? Sobre como encontrar esperança e um propósito bem no meio de uma crise. A história da escada de Jacó não é só sobre um sonho, não. Ela mostra como um momento de desespero total pode ser, na verdade, o ponto de partida para uma promessa que transforma uma vida inteira. E para a gente começar a nossa conversa, fica essa reflexão. Qual é o valor de uma promessa quando tudo parece estar desabando? É essa busca por uma segurança, por algo firme para se agarrar no meio do caos, que está bem no coração da jornada que a gente vai explorar agora. Então, a história começa com Jacó na estrada, mas olha, ele não é um viajante qualquer. Ele está, na verdade, fugindo. Depois de toda aquela história de enganar o pai para receber a bênção que era do irmão, Esaú, Jacó precisa fugir para salvar a própria pele, deixando para trás um lar quebrado e um futuro, bom, um futuro completamente incerto. Mas a partida dele não é só uma fuga, é também uma missão. O pai dele, Isaque, dá ordens bem claras: não se casar com uma mulher cananeia, mas ir até a terra dos parentes para encontrar uma esposa lá. E isso já mostra que, mesmo fugindo, Jacó ainda carregava o peso da obediência, de continuar a linhagem que veio lá de Abraão. E a diferença na reação dos dois irmãos a essa ordem é gritante. Enquanto Jacó obedece e encara uma jornada longa e perigosa, Esaú, talvez numa tentativa de agradar o pai, até pega outra esposa, mas não da linhagem que era a esperada. Essa comparação só reforça o papel de Jacó como aquele que ia carregar a promessa divina. E é aqui que a crise de Jacó chega no ápice. Tenta visualizar a cena. O sol se põe e ele está absolutamente só, no meio do nada, num lugar deserto. E o único conforto dele, uma pedra. Uma pedra dura para usar como travesseiro. Esse era o fundo do poço. Ele estava vulnerável, isolado e sem nada. Mas é exatamente nesse lugar, no ponto mais baixo, que algo inacreditável acontece. Vamos então para o evento central dessa história, a visão divina que muda simplesmente tudo. No meio daquele sono intranquilo, Jacó sonha com uma escada, uma ponte que parecia impossível, ligando aquele deserto particular dele diretamente ao céu. E não era uma imagem parada, não. Tinha anjos, mensageiros de Deus, subindo e descendo o tempo todo. Era uma demonstração de conexão, de atividade entre o divino e o humano. E então, aquela visão ganha uma voz. Lá do alto da escada, o próprio Deus fala com Jacó. E é nesse momento que a resposta para a crise dele aparece. Não como uma solução mágica, mas como uma série de promessas que iam redefinir todo o seu futuro. A promessa tem algumas partes. Primeiro, fala de legado e território. Aquela mesma terra onde ele está dormindo como um fugitivo, um dia seria dele e dos seus descendentes. E essa descendência seria incontável, se espalhando pelo mundo todo e se tornando uma bênção para todas as nações. De repente, a vida de Jacó ganhou um propósito que vai muito, mas muito além da própria sobrevivência. E depois dessa promessa grandiosa, vem a garantia pessoal mais íntima: estou com você. Pensa só, para um homem que estava se sentindo a pessoa mais solitária do mundo, essas 3 palavras eram tudo. É uma promessa de presença, de proteção e, mais importante, de fidelidade. Deus não ia abandoná-lo até que tudo que foi prometido se cumprisse. Tá, e como Jacó reage a isso tudo? A resposta dele é imediata e transforma tudo ao redor. Vamos ver como esse encontro muda não só a cabeça dele, mas o próprio lugar onde ele estava. Quando ele acorda, a primeira reação é de espanto, misturado com um respeito profundo, um temor. Com toda a certeza, o Senhor está neste lugar e eu nem sabia. É um momento de revelação total. O lugar que parecia vazio e perigoso na noite anterior, agora ele entende que é sagrado, um ponto de encontro com Deus. E essa nova percepção leva a uma atitude simbólica. Jacó dá um novo nome para o lugar. O que antes era chamado de Luz, um nome comum, agora vira Betel, que quer dizer Casa de Deus. Ele marca fisicamente a transformação de um ponto aleatório no mapa em um local de encontro divino. A fé dele não fica só no pensamento. Jacó age. Ele pega aquela mesma pedra, que era o símbolo da sua dificuldade, e a levanta como um monumento. Ele a consagra com óleo, um ato de dedicação. E, por fim, ele faz um voto, um compromisso pessoal com o Deus que lhe fez aquela promessa.
E o que era esse voto? Era um pacto de fé. Basicamente, Jacó diz que se Deus cumprir a promessa de protegê-lo e trazê-lo de volta em segurança, então o Senhor será o seu Deus, e ele vai honrá-lo com uma parte de tudo que receber. É um ato de fé que olha para o futuro, confiando na promessa que ele tinha acabado de ouvir. E aqui a gente vê a conclusão da atitude dele. Aquela pedra do desconforto, o símbolo da sua noite mais sombria, é completamente transformada. Ela não é mais só uma lembrança. Ela se torna a base, o fundamento de um santuário, uma casa de Deus. O objeto da sua maior dificuldade virou a base da sua adoração. E isso nos leva à nossa reflexão final. A história de Jacó nos convida a olhar para as pedras em nossas vidas, aqueles momentos difíceis, os lugares de solidão, de incerteza. E nos faz pensar: e se o nosso maior obstáculo, a nossa maior dificuldade, não for o fim da linha, mas o possível começo de um encontro que transforma tudo? E se essa pedra for, na verdade, o início de um altar,